Brasil, com sua vasta extensão territorial e diversidade cultural, possui um sistema político singular, o presidencialismo de coalizão. Este modelo tem sido a espinha dorsal da governabilidade brasileira desde a redemocratização. O Brasil tem nova Constituição. 3h20 da tarde. O presidente Sarney chega ao Congresso e com a execução do hino nacional começa a festa da promulgação. No plenário da Câmara dos Deputados, palco das votações e dos grandes debates da Constituinte, o primeiro ato da promulgação, a assinatura da carta pelo presidente Ulisses Guimarães. Depois, o juramento solene. O presidencialismo de coalizão é uma das características mais marcantes e, ao mesmo tempo, mais controversas da política brasileira. Introduzido como conceito por Sérgio Abranches em 1988, ele descreve um modelo de governança em que o presidente, em um regime presidencialista, precisa formar amplas alianças com partidos políticos no Congresso, para conseguir governar em um sistema multipartidário e fragmentado. Mas a essência do presidencialismo de coalizão está na negociação constante. O Brasil, com mais de 30 partidos políticos ativos, oferece um dos sistemas partidários mais fragmentados do mundo. Em um cenário como esse, o presidente, mesmo eleito com ampla maioria, dificilmente terá votos suficientes no Congresso para aprovar suas pautas sem alianças estratégicas. O presidencialismo de coalizão é, portanto, um mecanismo de adaptação. Ele tenta equilibrar a centralização do poder presidencial com a dispersão do poder legislativo em um sistema multipartidário. Mas o que torna o presidencialismo de coalizão tão singular no Brasil? Simples, a maneira como as alianças são formadas. A principal moeda de troca nesse modelo é a distribuição de cargos de confiança, que são posições estratégicas na administração pública que podem ser ocupadas sem a necessidade de concurso. Esses cargos, que são conhecidos no Brasil como DAS, Direção e Assessoramento Superior, permitem ao presidente atender às demandas de partidos aliados, acomodar interesses diversos e manter a sua base unida no Congresso. Os cargos de confiança são uma ferramenta central no presidencialismo de coalizão. Os cargos de confiança são uma ferramenta central no presidencialismo de coalizão. No Brasil, eles servem tanto para implementar políticas quanto para construir e manter alianças no Congresso. De acordo com Félix Garcia Lopes, o número de cargos de confiança cresceu significativamente nas últimas décadas. Entre 1999 e 2013, houve uma alta rotatividade nos cargos, especialmente em períodos de crise política e econômica. E além disso, os secretários executivos, que ocupam o segundo nível mais importante dos ministérios, têm um papel essencial. Eles atuam como intermediários entre o ministro e o presidente da República, garantindo que as demandas políticas e administrativas sejam alinhadas. Segundo Lopes, essas nomeações são frequentemente feitas com base em critérios políticos, reforçando a lógica do presidencialismo de coalizão. O presidente Lula confirmou, agora no começo da noite dessa quarta-feira, os 2 novos nomes do Centrão para a esplanada. Silvio Costa Filho, do Republicanos, assume a pasta dos portos e aeroportos. E o André Fufuca, do PP, fica
com o Ministério dos Esportes. Os deputados serão empossados depois que o presidente Lula voltar da reunião do G20 na Índia. Os detalhes na reportagem de Tainá Farfan. André Fufuca foi eleito deputado federal em 2014 aos 25 anos. Em 2016, votou a favor da abertura de processo de impeachment da petista Dilma Rousseff. No terceiro mandato pelo PP do Maranhão, Fufuca deixa a cadeira para assumir a pasta dos esportes, no lugar de Ana Moser, no governo Lula. Agradeço ao presidente Lula pela confiança e pelo gesto, que fortalece a democracia e honra os poderes da nossa República. Outro nome do Centrão na esplanada é o do deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, que também fez carreira na política. É filho de Silvio Costa, vice-líder do governo Dilma na Câmara até o afastamento dela. Assume o Ministério dos Portos e Aeroportos, hoje liderado por Márcio França, do PSB, e que será realocado para um novo ministério, que será o das micro e pequenas empresas. O PP e o Republicanos ainda negociam com o Planalto o controle da Caixa Econômica Federal e da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA. O aumento do espaço do Centrão no alto escalão faz parte da estratégia de Lula para ampliar o apoio no Congresso. O terceiro mandato do petista já tinha começado com a presença de ministros do União Brasil, do MDB e do PSD. Mesmo assim, não foi suficiente para evitar entraves em votações importantes. A chegada do PP e Republicanos antecipa outras votações no segundo semestre, que buscam aumentar a arrecadação, além da reforma tributária em trâmite no Senado Federal. E Sérgio Abranches, ao propor o conceito, apontava tantas virtudes quanto os desafios do modelo. Ele argumentava que o presidencialismo de coalizão poderia oferecer estabilidade em um ambiente político diverso, mas também alertava para os perigos do fisiologismo e da corrupção. Como Abranches descreve, o sistema está constantemente sob a tensão entre atender às demandas da governabilidade e manter princípios éticos e administrativos. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No entanto, o presidencialismo de coalizão não é apenas um arranjo técnico. Ele é profundamente influenciado pela cultura política brasileira. A tradição de negociação, os interesses regionais e até mesmo as dinâmicas internas de partidos políticos têm impacto direto no funcionamento desse modelo. Abranches ressalta que, embora o presidencialismo de coalizão seja um fenômeno observável em outras democracias multipartidárias, no Brasil ele assume características únicas devido à nossa história e estrutura institucional. Além disso, o sistema é mais do que apenas uma troca de favores políticos. Ele molda a forma como as políticas públicas são formuladas e implementadas. O controle que o presidente exerce sobre os ministérios e agências governamentais, através de cargos de confiança, influencia diretamente a execução de programas prioritários, como o Bolsa Família ou o Plano Real. A capacidade de um presidente gerenciar essas dinâmicas é crucial para o sucesso de seu governo, como veremos ao longo da história recente do Brasil. Portanto, o presidencialismo de coalizão não é apenas um arranjo pragmático para resolver a fragmentação política. Ele é uma janela para compreender as relações de poder, os desafios da democracia e os dilemas éticos e administrativos enfrentados por sucessivos governos desde a redemocratização. Ele está no cerne da nossa política, sendo simultaneamente a fonte de estabilidade e a raiz de muitas de nossas crises. É através dessa lente que analisaremos os cargos de confiança e traçaremos a trajetória deste modelo desde 1985 até os dias atuais. Observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Iniciando com José Sarney, que foi o primeiro presidente do Brasil após a redemocratização.
herdando um país politicamente fragmentado. Ele precisou construir uma ampla coalizão para governar. Sarney distribuiu cargos ministeriais e outros postos estratégicos entre diferentes partidos para garantir apoio no Congresso. No entanto, como Lopes destaca, a rotatividade nos cargos de confiança foi alta, refletindo as crises econômicas e políticas que marcaram sua gestão. A instabilidade econômica, com a hiperinflação, dificultou ainda mais a sua governabilidade. Mesmo assim, Sarney estabeleceu as bases do presidencialismo de coalizão que se consolidaria nos governos seguintes. Fernando Collor tentou romper com a lógica tradicional do presidencialismo de coalizão. Ele priorizou uma equipe tecnocrata e evitou negociações extensas com os partidos. Essa estratégia, no entanto, isolou Collor politicamente. Quando os escândalos de corrupção surgiram, ele não tinha nenhuma base sólida no Congresso para protegê-lo, culminando no impeachment de 1992. O senhor é corrupto? Absolutamente não. Eu repelo e renego qualquer insinuação a esse respeito, porque por um simples motivo. Em primeiro lugar, pela minha consciência, que não tem nada na minha consciência que me acuse de ter deslustrado o mandato que eu recebi de 35 milhões de brasileiros. E não bastasse o julgamento que eu faço com a minha própria consciência sobre a minha atitude, está aí o resultado e o veredito da mais alta corte de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal, que me declarou inocente depois de terem me vasculhado as vísceras durante 2 anos. Como Lopes aponta na página 32, sua curta presidência ilustrou os riscos de não investir na construção de coalizões políticas. Uma terça-feira histórica para o Brasil. Pela primeira vez, a Câmara autoriza o Senado a julgar o presidente da República num processo de impeachment. O voto que mexeu com o Brasil todo veio de Minas Gerais. Multidões em todo o território nacional saíram às ruas, de olho na votação histórica que acabou em festa. O Jornal Nacional está começando. A história do Brasil mudou nesta terça-feira. Pela primeira vez, a Câmara dos Deputados autoriza o julgamento de um presidente da República. Em todo o país, o povo foi às ruas, olhos grudados na TV, ouvidos atentos à contagem voto a voto. O que o brasileiro pedia nas ruas e praças, nas grandes cidades, 441 deputados garantiram com uma simples palavra: sim. Sim ao pedido de impeachment do presidente Collor. Após o impeachment de Fernando Collor, Itamar Franco assumiu a presidência em meio a uma grave crise de confiança nas instituições e um cenário econômico desolador. Para restaurar essa governabilidade, ele adotou uma abordagem pragmática, formando um governo de união nacional e utilizando os cargos de confiança como ferramenta para construir alianças no Congresso. A distribuição equilibrada dessas posições foi crucial para assegurar apoio político em um momento de instabilidade. Esse equilíbrio permitiu a aprovação do Plano Real, que estabilizou a moeda e reduziu a inflação, sendo um dos maiores legados de sua gestão. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Como Lopes ressalta, Itamar conciliou interesses divergentes, demonstrando como o presidencialismo de coalizão, quando bem gerido, pode oferecer soluções em tempos de crise. Fernando Henrique Cardoso consolidou o presidencialismo de coalizão como um modelo de governança no Brasil. Sua estratégia se baseou na construção de uma base ampla, envolvendo partidos como PSDB, PFL e PMDB. Para garantir a governabilidade, FHC utilizou secretários executivos e cargos estratégicos como ferramentas de negociação com o Congresso,
viabilizando a aprovação de reformas essenciais, como a da Previdência e a das privatizações. Seu governo demonstrou que o modelo pode ser uma ferramenta poderosa para implementar mudanças estruturais. No entanto, como Lopes destaca, a dependência de alianças políticas também expôs as vulnerabilidades éticas do sistema, que exigiu concessões significativas para manter a coalizão coesa. Janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. No Palácio do Planalto, uma cena que o país esperou por 40 anos. Um presidente eleito pelo povo passa a faixa a um sucessor eleito pelo povo. Depois de 8 anos na presidência, Fernando Henrique Cardoso disse que quase chorou de emoção ao passar o cargo a Lula. Durante os 2 mandatos de Lula, o presidencialismo de coalizão foi ampliado, com um aumento significativo no número de cargos de confiança para acomodar uma base ampla no Congresso. Esse modelo possibilitou a implementação de programas como Bolsa Família e o PAC, que dependeram de apoio político consistente para a sua execução. Entretanto, crises como o mensalão evidenciaram os limites éticos do sistema. Um relatório elaborado pela Polícia Federal a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, confirmou que o dinheiro público abasteceu o mensalão do PT durante o governo Lula. E o documento obtido pela revista Época traz detalhes da participação de outros personagens do escândalo. Surgiu numa entrevista dada por Roberto Jefferson à Folha de São Paulo. Nela, ele afirmou a existência de um esquema de pagamento de propinas a parlamentares do PT, PL e PTB, entre outros. De acordo com a entrevista, o dinheiro serviria para que votassem a favor de projetos de interesse do governo Lula. Como Lopes aponta, a troca de favores políticos e a rotatividade nos cargos de confiança, especialmente em momentos de crise, expuseram as fragilidades do modelo, que oscilava entre eficiência administrativa e vulnerabilidade à corrupção. O governo Dilma Rousseff enfrentou desafios crescentes na gestão do presidencialismo de coalizão, embora tenha tentado manter a base aliada por meio da distribuição de cargos de confiança, a instabilidade econômica, as manifestações de 2013 e a falta de habilidade política para lidar com alianças fragilizaram sua governabilidade. Direita e esquerda não importa, pessoas indignadas que querem mudanças de verdade, que querem o fim de um governo corrupto, mentiroso. A ruptura ficou evidente durante o processo de impeachment em 2016, que marcou o ápice das fragilidades do modelo. Dizer o que estava entalado na garganta de milhões e milhões de brasileiros. E agora eu vou repetir: Dilma, você é uma vergonha! 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 Sim! SD de São Paulo, votou sim. Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve.
contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro. Terceiro, quero expressar aqui que ficou muito claro para a sociedade brasileira qual é a aliança pelo impeachment, que reúne corruptos, torturadores como Jair Bolsonaro e traidores da pátria. Como vota, em respeito aos trabalhadores que usam o vermelho da luta e a bandeira do Brasil, do campo e da cidade, que estão nas ruas com muito sacrifício e convicção, dizer: a luta apenas começou. Em respeito à democracia, à Constituição, não há crime. Presidente Dilma é honesta, não há crime, portanto é golpe. E eu voto não contra o golpe. Deputada Jandira Fegari, do PCdoB do Rio de Janeiro, votou não, totalizando 77 votos. Como vota o deputado Jean Willis, do PSOL? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, votou não, totalizando 78 votos. Deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como vota? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Como Lopes descreve, a incapacidade de gerenciar a coalizão no Congresso revelou os riscos de um sistema dependente de negociações complexas e interesses divergentes. Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Atenção! Abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial do presidente da República, Michel Temer. Boa noite a todos. Assumo a presidência do Brasil após decisão democrática e transparente do Congresso Nacional. O momento é de esperança e de retomada da confiança no Brasil. A incerteza chegou ao fim. É hora de unir o país e colocar os interesses nacionais acima dos interesses de grupos. Esta é a nossa bandeira. Com o impeachment de Dilma Rousseff, Michel Temer assumiu a presidência em meio a um cenário de polarização e divisão política. Para aprovar reformas como a trabalhista, ele intensificou o uso de cargos de confiança e emendas parlamentares, consolidando sua base no Congresso. Embora tenha obtido conquistas importantes, seu governo foi marcado por escândalos de corrupção que abalaram sua imagem pública. Foi na sexta-feira que Michel Temer completou 100 dias à frente do Palácio do Planalto. São pouco mais de 3 meses de atuação do vice, que se tornou interino e usa a boa articulação que tem no Congresso para se tornar efetivo e emplacar a terceira presidência conquistada indiretamente pelo PMDB. Nos 100 primeiros dias de governo, Michel Temer comprovou a fama de bom articulador político. Foram mais de 100 reuniões do interino com parlamentares, sem contar encontros que teve com governadores, empresários e sindicalistas. Mas além do perfil negociador, os 100 primeiros dias do governo temporário serviram para mostrar também a oscilação de Temer no comando do Planalto. Depois de cortar ministérios como tinha prometido que faria,
o interino não suportou as pressões e reconstituiu o Ministério da Cultura. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, também extinto, já recebeu aval para voltar à vida em setembro. E as políticas econômicas andam com menos rapidez que o imaginado. A prorrogação da desvinculação das receitas da União, encaminhada pela presidente Dilma, passou na Câmara melhor do que o PT queria antes, mas ainda espera definição de detalhes na Casa dos Deputados antes de ir ao Senado. A promessa do Planalto de uma PEC que vai limitar os gastos públicos ainda não foi analisada, mas divide opiniões no Congresso, mesmo na base aliada. Temer exemplifica como o presidencialismo de coalizão pode ser eficaz para manter a governabilidade, mas também destaca os custos éticos deste modelo. Contradições na coalizão. Jair Bolsonaro chegou ao poder com discursos de romper com o presidencialismo de coalizão, prometendo um governo desvinculado de trocas políticas tradicionais. Contudo, as dificuldades em aprovar pautas no Congresso o levaram a recorrer ao chamado Centrão, distribuindo cargos e emendas para garantir apoio legislativo. Como se disse, é um cenário bem delicado, né? Porque envolve muita gente, envolve muitos interesses. Por exemplo, esses partidos do Centrão, basicamente esses partidos que agora negociam com o presidente Jair Bolsonaro, são os mesmos partidos que estavam lá, que apoiaram o governo de Fernando Henrique Cardoso, que apoiaram o governo Lula, que apoiaram o governo Dilma, que apoiaram o governo Temer. E isso quebra uma lógica, que é aquela lógica que o presidente Jair Bolsonaro disse que não faria esse tipo de acordo, não faria esse toma lá da cá. E agora ele está negociando com o PTB do Roberto Jefferson, está negociando com o PL do Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto foi aquele político, né, que viabilizou, que nas conversas com o Zé Dirceu, viabilizou a chapa Lula e José Alencar. Então ele tem uma participação em todo esse processo. E isso gera muita confusão nas bases bolsonaristas. Eu conversei há pouco com o senador Major Olímpio, do PSL, que apoiou muito a eleição do presidente Jair Bolsonaro, e ele está irritadíssimo. Ele falou, olha, isso é horrível, isso é muito ruim, a gente fica sem discurso para as bases. O presidente Bolsonaro falou que não recorreria a esse tipo de jogo político. Essa contradição evidenciou a centralidade do modelo na política brasileira. Bolsonaro, mesmo tentando se afastar do presidencialismo de coalizão, acabou reforçando sua relevância, mostrando que o sistema permanece indispensável em um cenário de fragmentação partidária. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? Fui do então PFL. Né? No passado, integrei siglas que foram extintas, como PRB, PPB. O PP lá atrás foi extinto, depois ele nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se eu não me engano. Tanto sigla aqui. Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou então
rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá. A Tereza Cristina é do PFL, atualmente Democratas. O Ângelo Lenzoni também é do Democratas. O Ciro Nogueira, que deve integrar o governo, é do PP. São um pouco mais de 200 pessoas. Se você afastar esse partido de centro, sobram 300 votos para mim. Você afasta 100 e poucos parlamentares de esquerda, PT, PSDB e PSOL, eu vou governar com 1/5 da Câmara? Não tem como governar com 1/5 da Câmara. Às 19h57, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE. E isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da presidência. Retornando ao poder em 2023, Lula adotou novamente o presidencialismo de coalizão como pilar de governabilidade. Desta vez, em um cenário ainda mais polarizado. Ele utilizou cargos de confiança para construir uma base ampla no Congresso, buscando viabilizar suas propostas em meio a desafios econômicos e sociais. Com maior experiência política, Lula reforçou a necessidade de alianças estratégicas, mas também enfrentou críticas sobre a dependência do modelo. Seu governo atual reflete tanto a resiliência do presidencialismo de coalizão, quanto os dilemas éticos e administrativos que o acompanham. O presidencialismo de coalizão reflete a complexidade da democracia brasileira. É, ao mesmo tempo, um mecanismo de sobrevivência e um espelho de nossas fragilidades institucionais. Ele representa a solução encontrada para garantir a governabilidade em um sistema político marcado pela fragmentação partidária, pela diversidade de interesses regionais e por um eleitorado plural. Contudo, como ficou evidente ao longo das últimas décadas, esse modelo também carrega um custo elevado, o risco de capturar o Estado por interesses fisiológicos, a intensificação de práticas corruptas e a dificuldade de implementar políticas públicas de maneira eficiente e estratégica. Se por um lado o presidencialismo de coalizão permite que o Brasil seja governado sem rupturas institucionais em um sistema tão complexo, por outro, ele desafia constantemente a ética e a eficiência da administração pública. O uso de cargos de confiança como moeda de troca política, como vimos nos dados apresentados por Lopes, exemplifica o dilema do modelo. Essa prática, essencial para a construção de alianças, frequentemente desvirtua a função pública e compromete a gestão técnica de áreas cruciais. Ainda assim, sucessivamente, governos como Sarney e Lula III demonstraram que, sem essas concessões, a governabilidade no Brasil seria praticamente impossível. Olhando para o futuro, o presidencialismo de coalizão exige reformas estruturais e mudanças culturais profundas. Reformas que diminuam a fragmentação partidária, como a cláusula de barreira e o fim das coligações proporcionais. Já estão em curso, mas não são suficientes. É necessário criar mecanismos que equilibrem as exigências de governabilidade com a necessidade de transparência e eficiência. A política brasileira precisa aprender a operar em um modelo que valorize alianças programáticas e não apenas pragmáticas, reduzindo o peso do fisiologismo e promovendo a representatividade legítima. Por fim, o presidencialismo de coalizão nos convida a refletir sobre a essência de nossa democracia. Ele é um lembrete de que política é, antes de tudo, o espaço de negociação, da conciliação de interesses diversos. Mas essa negociação não pode se limitar a interesses privados ou partidários. Ela precisa estar orientada para o bem comum.
Como nos ensina a história, a democracia brasileira é resiliente, mas não é invulnerável. E o presidencialismo de coalizão, em todas as suas contradições, permanece como um dos maiores desafios legados da redemocratização.